Hoje a gente vai falar sobre terremotos e tsunamis no Japão. É preciso ter medo de terremoto e tsunami no Japão? Muitas pessoas têm medo, né? Eu não consigo entender o motivo desse medo exagerado, mas eu quero tentar tranquilizar essas pessoas que têm certo receio, certo medo de terremoto no Japão. Primeira coisa que eu quero dizer é que o Japão ele está preparado para terremotos e tsunamis. Ele está bem preparado. O Japão ele é um conjunto de mais de 6.000 ilhas com mais de 118 vulcões. Então, é por esse motivo que acontecem muitos terremotos no Japão. E os terremotos também podem causar tsunamis, que é o meio mais mortal de desastres que existe. Terremoto em si no Japão não causa muito dano. É muito raro pessoas morrerem no Japão por causa de terremotos. No passado, muitos séculos atrás, morria muita gente por causa dos terremotos. Por quê? Porque os terremotos causavam incêndios. As casas eram de madeiras, de palha, e isso causava incêndio, isso matava as pessoas. Mas hoje em dia, um terremoto tem que ser muito forte para causar mortes. E mesmo que cause mortes, é um número muito baixo, então é bem provável de você morrer para um terremoto no Japão. Agora falando de tsunami. Tsunami realmente sim é um risco mais mortal. Se você estiver na praia e der um tsunami muito grande, aí sim você pode morrer. Só que ainda assim é muito difícil de acontecer, é muito difícil. Quando acontece um tsunami no mar, geralmente o Japão vai tentar avisar o mais rápido possível para você. Inclusive tem aquela sinalização que até aparece em alguns animes avisando que teve um terremoto, que teve um tsunami, coisa do tipo. Então sempre tem aviso para poder ajudar você a tomar as medidas certas o mais rápido possível. 緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。 Tem até um ditado que meu amigo me contou que é mais fácil você ser atropelado por uma vaca do que morrer num tsunami no Japão. Então é uma coisa que você não precisa ficar com tanto medo assim. Tem muitas pessoas já brasileiras que moram no Japão, que já presenciaram terremoto, já viram as coisas do apartamento tremer, o prédio tremer e tudo mais. E isso assustou eles, e realmente é uma coisa que assusta a gente. Mas não é uma coisa que você deve se preocupar. Os japoneses não se preocupam, eles têm medo, tem. Quando dá um terremoto todo mundo fica com medo, né? Mas a maioria dos terremotos que acontecem no Japão, que muitos não especificam, é nada, é praticamente nada, é um tremorzinho que nem sente. Muitas pessoas presenciam terremotos e não sentem nada, porque é um trem muito leve, muito tranquilo. Agora os terremotos pesados realmente é assustador, pode ser traumatizante para alguns e tudo mais. Só que o Japão está preparado. Se um prédio está balançando durante o terremoto, quer dizer que está preparado, que está bom, que o prédio está ótimo. Porque se ele não estivesse balançando, aí que seria um problema. Porque geralmente os prédios do Japão são feitos para balançar junto com os terremotos, exatamente para eles não quebrarem, nem caírem, nem causarem estragos, nem mortes. Então o Japão ele realmente está preparado para os terremotos. Inclusive eu tenho um artigo aqui que eu vou até dar uma olhada aqui. Eu recomendo você dar uma olhada também na descrição. O título é, né, como é que você pode superar o medo de terremoto. Então no artigo ele fala, né, que você não precisa ter medo do terremoto. E também você pode acabar esse medo olhando as estatísticas. Se você for analisar as estatísticas de mortes por terremotos ou tsunamis nos últimos 100 anos, você vai ver que é bem menor do que o que o Brasil causa de morte todo ano. Terremoto é muito pequena a quantidade de morte. O maior tsunami que matou cerca de 20 mil pessoas, foi aquele de 2011. Tem mais de 10 anos que aconteceu isso. E no Brasil, quanto é que morre todo ano assassinado? Matado? Mais de 50 mil pessoas morrem por ano assassinado no Brasil. Acidente de carro também, que é uma coisa muito rara no Japão. No Brasil também morre mais de 50 mil por ano. E aí você tá com medo de terremoto, de tsunami? Eu tenho muito mais medo de morar no Brasil e ser assassinado, esfaqueado, levar um tiro. Uma coisa muito rara de acontecer no Japão. Pra você ter ideia, morre 3 assassinados por ano com arma de fogo no Japão. E no Brasil, mais de quase 50 mil só com arma de fogo. Sem falar as armas brancas, não sei direito. Não me recordo os números direito, por isso eu não posso afirmar nada. Mas é um valor muito alto. Muito mais preocupante para você. Era para você ter muito mais medo dos assassinatos do Brasil do que dos terremotos e do tsunami. Os japoneses é a mesma coisa. Eles não têm medo porque eles moram lá e já estão acostumados. Você não precisa ter medo de tsunami no Japão. Se acontecer, se você tiver um azar muito grande de presenciar um tsunami, um terremoto muito forte, e você estiver procurando a saída, batalhar para viver, né? Não pode fazer nada, né? Você não vai adivinhar quando acontece.
Só que eu tenho uma outra afirmação para você. É mais fácil você morrer de um terremoto ou um tsunami aqui no Brasil, que não acontece. Por quê? Porque o Brasil não tá preparado. Se der um tremorzinho aqui, os prédios caem tudo. Porque o Brasil não tem nenhum preparo contra isso. Já o Japão tem o preparo. Então, por isso que eu falo que você não precisa se preocupar. Lembra daqueles desastres que aconteceu de barragem estourando aqui no Brasil esses anos atrás? Matou muita gente? Não, é muito mais fácil você morrer assim aqui no Brasil do que num tsunami ou num terremoto no Japão. Infelizmente, é uma coisa muito triste, é uma situação muito triste. Presenciar, de ver, de ficar nesse desespero, nessa ansiedade do terremoto e tudo mais. Pode ser uma coisa traumatizante para alguns. Muitos viram e ficaram com medo, mas a maioria das pessoas que falam que tem medo de terremoto nunca nem presenciou um, só ouve falar, só vê na televisão, tsunami, e fica com esse medo todo, com esse medo exagerado e coisa do tipo. Não precisa se preocupar, não precisa ter esse medo. Se você quiser saber mais sobre tudo isso, é só você acessar o link na descrição, que vai ter um artigo falando tudo sobre terremoto no Japão, como você pode superar esse medo, como você pode se preparar para um terremoto no Japão. Também vai falando do verdadeiro perigo que é o tsunami. Por isso, se você tem muito medo, é só você ficar longe do mar. O Japão ele é um monte de ilha, sim, mas é muito extenso. Para um tsunami cobrir o Japão inteiro, tem que ser um tsunami de 20, 30 km de altura para fazer isso. O Japão é muito de boa, é muito montanha. Se você tem medo de tsunami, fica no centro do Japão. Tem muito lugar bom. Evita ficar na beirada. Até Tóquio é de boa, se você estiver em Tóquio, que fica no litoral e tudo mais. Se você não estiver em Odaiba, por exemplo, você vai ficar de boa, tranquilo, porque o tsunami não vai chegar, por exemplo, em Akihabara ou em Ueno, não vai chegar nesses bairros assim. Você não precisa ficar preocupado com tsunami assim, do nada assim. E se um dia acontecer, se um dia der um desastre muito grande, aconteceu, mas não tem que ficar preocupado com isso, ficar pensando numa coisa que é improvável de acontecer. Tudo bem presenciar um terremoto, você ficou traumatizado e tudo mais, sim, é uma coisa ruim, sim. Ainda mais você que presenciou, mas a maioria das pessoas que tem medo sem nunca ter visto, é só olhar as estatísticas que você vai ficar totalmente despreocupado, que você não vai ter mais medo de terremoto. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, compartilhe e deixe seus comentários. Não deixe de se inscrever no canal. Muito obrigado, até a próxima. Diané.